Esses problemas históricos de drenagem e crescimento desordenado das cidades são agravados pela falta de planejamento urbano. Sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com Anderson Mourão, membro do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde. Seja bem-vindo. Então, assim, ano a ano nós convivemos com alagamentos, habitações sendo desocupadas porque estão em áreas de risco, mas de toda forma as pessoas também precisam de um lugar para morar, para viver. Sim. Então, como conciliar essas questões? Exatamente. Infelizmente é um problema recorrente, né, que já é histórico, vai desde a nossa relação de colonização das cidades, que os rios sempre foram deixados de lado, né, e tanto foram ocupadas as áreas de mangues, de mananciais, então justamente aonde acumula essa água. E hoje a gente vive, por conta dessa aglomeração, dessa expansão das cidades, esses problemas decorrentes da drenagem. Então, é possível, de alguma forma, se conciliar essas questões, garantir que as pessoas vão ter onde morar, conjuntos habitacionais estruturados e, ao mesmo tempo, seguros para uma população que cresce exponencialmente ano a ano? É perfeitamente possível. A questão toda ela tem a base no planejamento. Então, com o planejamento, tanto respeitando a biodiversidade, o meio ambiente das cidades, porque todos os locais, todos os lugares, todas as cidades, elas têm o percurso das águas historicamente. A maior parte das cidades elas se localizam próximo de rios, né? Isso é uma questão logística, é uma questão prática, é uma questão econômica. Então, com isso, é só você respeitar esses limites dos rios e fazer um planejamento de expansão da cidade, um planejamento econômico, um planejamento habitacional, respeitando isso, que aí você não vai ter esses problemas, né? Quando você já tem a situação que a gente convive hoje nas cidades, que por falta de planejamento nessa expansão você tem que conviver com esses problemas de drenagem, é você mapear essas áreas que têm conflito e fazer o possível dentro desse planejamento para tirar essas famílias dali e ocuparem áreas que não vão ter problemas futuros, né? Só assim para você evitar aquele, ano a ano, aquele problema de drenagem que acontece, que prejudica as famílias, que tem que acionar a defesa civil e vai, com certeza, ser mais caro para a própria prefeitura lidar com esses problemas, né? Exatamente, você tocou no ponto da prefeitura, o poder público precisa ter sensibilidade para o planejamento, para a prevenção, para evitar que cenários mais agravados não venham a surgir, já que, por exemplo, um período chuvoso é inevitável. Todo ano vai chover e nós esperamos que realmente chova. Agora, com segurança as pessoas. Exatamente. É uma questão que é natural. A gente sabe que todo ano chove, a gente sabe como a água é o percurso da água no local onde a gente habita. Então, o que falta é realmente planejamento, né? A gente tem, primeiramente, os planos diretores, que é o plano geral das cidades, né, que é obrigatório para cidades a partir de 20 mil habitantes, né? Só no Piauí a gente tem em torno de 30 cidades com essa população já, e menos da metade possuem planos diretores, né? Com um plano desse você consegue entender melhor a cidade, entender a movimentação econômica, entender a questão de preservação ambiental, de preservação cultural, e com isso você consegue planejar a expansão, planejar a evolução, o desenvolvimento dessa cidade, né? Então, um incentivo a se fazer os planos diretores é o essencial para essas cidades, né? Trabalhar com os profissionais, com os gestores que realmente tenham sensibilidade para planejar antes de ocorrer esses problemas que são recorrentes. Nesses debates, conselheiro, qual o papel fundamental do Conselho de Arquitetura e Urbanismo? Como é que vocês atuam nessas questões? O papel fundamental do Conselho, junto com a sociedade civil como um todo, é de contribuir com esse debate e garantir que a lei seja efetivada, né? O Estatuto da Cidade de 2001, que traz a obrigatoriedade dos planos diretores, ele tem que ser cumprido e, infelizmente, desde 2001, ele não vem sendo cumprido, os prazos, nem das cidades que fizeram e que tinha que atualizar a cada 10 anos, e nem das cidades que deveriam ter feito e ainda não fizeram. Então, existe uma flexibilidade do governo federal em relação a isso, que prejudica o processo. E também uma falta de sensibilidade dos gestores para fazerem os planos, né? E quando foram feitos, no caso até do Piauí, a gente tem que citar que, infelizmente, fazem um plano que não reflete a necessidade da cidade e da população. Os planos diretores têm que contar com ampla participação da sociedade civil como um todo, audiências públicas, processos
que envolvam a população participando e contribuindo efetivamente para serem realizados, né? Isso é o que tem que acontecer e esse é o papel do Conselho, o papel principal é garantir que essa lei seja cumprida e que a população realmente participe do processo de planejamento para a cidade como um todo ganhar. Em algum momento o Conselho é procurado, sejam por prefeitos ou pelo governo do Estado, para tentar traçar essas medidas de planejamento urbano? Sim, existe uma procura, mas ela ainda é pequena, infelizmente. A gente, inclusive, no 2019, no último Congresso das Cidades, que reuniu as mais de 200 cidades no Piauí, o Conselho, inclusive, teve um stand, uma área, um espaço para trazer palestrantes. A gente trouxe palestrantes nacionais para falar sobre planejamento, falar sobre habitação, falar sobre a questão ambiental nas cidades. Então, cada vez mais a gente tem espaço, vai ganhando espaço e existe uma procura, né? Mas, ao mesmo tempo, aí ela ainda é muito pequena. O Piauí tem 225 municípios, né? Então, hoje a gente tem participação efetiva em conselhos de cidade em 4 cidades no Piauí todo, né? E até a capital, Teresina, a gente ainda tem dificuldades, porque o Conselho de Arquitetura, por exemplo, ainda hoje não conseguiu ter uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, são burocracias, são processos que, se a gente pudesse participar mais, realmente, você teria um ganho maior. Então, as procuras de municípios, de gestores, que acontecem junto ao Conselho, vem tendo um resultado muito bom. O que a gente precisa é que mais cidades tenham essa sensibilidade e aceitem essa contribuição dentro desse processo, né? Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Anderson Mourão, que é integrante do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Uma ótima tarde, até a próxima oportunidade.